Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu desejo é que você esteja desfrutando cada dia mais do querer de Deus, da graça de Deus para com a sua vida. Quero dar uma boa noite a Gi, a Adri, olá, a Raquel, Rosa, tudo jóia com vocês? Meu desejo, eu quero pedir algo para você, compartilhe. Pegue agora essa lista linda de nomes que você tem no seu WhatsApp, compartilhe o link na sua timeline, compartilhe o link no meio dos seus grupos da família, de amigos. Vamos falar da palavra de Deus, vamos falar de boas notícias, vamos falar acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Olá, Maura, tudo bem? Deus abençoe vocês. Mas é algo extraordinário. Deus tem coisas muito preciosas, muito relevantes para nos ensinar nessa noite. Então eu quero pedir algo. Pegue a sua Bíblia, busque lá a sua Bíblia e eu quero compartilhar com você algumas verdades da palavra de Deus. Nós queremos ler Lucas capítulo de número 15 e nós vamos dar uma avançada bem interessante nesse texto e eu creio que com certeza você será grandemente edificado, nós seremos grandemente edificados, ok? Então, dê uma aquietada nas pessoas que estão ao seu redor, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Hoje eu quero avançar um pouco mais com relação à palavra de Deus e é interessante nós entendermos as parábolas, nós compreendermos as parábolas. E hoje nós vamos usar Lucas capítulo de número 15. É interessante que muitas vezes Jesus, para explicar apenas um conceito, ele explica várias parábolas, ele vai dizendo várias parábolas e cada um ângulo, cada um aspecto de uma verdade que ele quer comunicar acerca do reino dos céus. Em Mateus capítulo 13, ele usa 7 parábolas. Ele usa a principal, a parábola do semeador, e depois explica várias outras. E hoje nós vamos conversar acerca de Lucas capítulo 15. Deixa eu só revisar e trazer à lembrança o porquê Jesus ensinava por parábolas. Para instigar as pessoas a pensar. Mas aí você temos que aprender a pensar. Pensar como o reino de Deus pensa, pensar a lógica do reino de Deus. Mas Jesus veio estabelecer na terra uma cultura, a cultura do reino de Deus. E é isso que nós podemos ver em todos os discursos de Jesus. Jesus veio estabelecer uma cultura, ou seja, uma forma do homem pensar, uma forma correta como eu e você devemos viver neste mundo. Amados, o reino de Deus ele não se vive por acúmulo de conhecimento, de informação, mas por uma lógica, por uma cultura que fica encarnada nas nossas vidas. Jesus veio estabelecer uma cultura. Basicamente, apenas duas chaves para nós compreendermos as parábolas. A primeira delas é a explicação que o próprio Jesus nos dá nas parábolas. Muitas vezes Jesus ele explica as parábolas, ok? Depois, caiu aqui. Depois o Senhor Jesus, nós temos que, quando ele não explica, nós temos que analisar o contexto. Diga assim, contexto. Mas o contexto ele é muito importante. Sabe por quê? Nós não podemos extrair do texto aquilo que o texto não diz. Então nós temos que ter essa perspectiva. Não extraia do texto aquilo que o texto não diz. Está lá o texto, fique lá no texto. Não force o texto para justificar um pretexto, por melhor que seja a sua intenção. E depois, seja textual. Use o princípio da literalidade e do contexto. Por mais que sejam parábolas, não podemos deixar a imaginação ditar aquilo que Jesus quer ensinar. Então, Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas. A da ovelha perdida, da dracma perdida, e eu vou usar o nome dos filhos perdidos. As versões antigas diziam o filho pródigo, e nós até entendemos pródigo como sendo perdido, mas isso não, no português está incorreto. Certo? É o filho perdido ou os filhos perdidos. Eu prefiro filhos perdidos. E qual o propósito dessa parábola? Nós temos que entender e vamos usar o texto e vamos usar a interpretação do contexto. Vamos usar o contexto do texto. Olá, Raquel. Olá, Rosa. Olá, Ju. Tudo bem com vocês?
Vamos interpretar, vamos entender a parábola, por que Jesus está dizendo essas parábolas. Eu vou tentar aqui, vamos usar o texto, olha só. Versículo 1 e 2, vocês estão aqui comigo? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Ok, então o primeiro aspecto que nós temos que entender aqui desse texto é para quem Jesus está falando. Jesus estava falando para publicanos e pecadores que queriam ouvi-lo, e também para fariseus e mestres da lei que estavam criticando Jesus porque ele estava no meio de pecadores e publicanos. Esta é a cena, este é o contexto que Jesus começa a contar três parábolas, uma sequência de parábolas. A parábola que nós vamos ler agora, da ovelha perdida, depois da dracma perdida e dos filhos perdidos. Então ali está o contexto é esse. Jesus estava no meio de publicano e pecadores, pessoas perdidas, que não tinham consciência de quem era Deus e queriam ouvir Jesus. É interessante que o texto diz que eles queriam ouvir Jesus, e haviam os religiosos, certo? Os fariseus e os mestres da lei, que criticavam Jesus porque ele estava no meio de pecadores e publicanos. Ok, então vamos à primeira parábola. Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo de número 3. Vamos botar aqui o texto, vamos ver se eu consigo botar o texto aqui de novo. Vamos lá. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Agora preste atenção no 7. E lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Deixa eu voltar aqui. Ok. Vamos entender assim. Novamente, já falamos o contexto. E numa ideia geral, não parece, talvez até justo, ou lógico, nós entendemos que há 99 justos não alegram o coração de Deus, mas um pecador que se arrepende, sim. Parece um tanto que lógico, 99 justos não alegram o coração de Deus e um justo se arrepende, sim. Mas vamos novamente entender o contexto. Vamos analisar o contexto do texto. Havia aqui mestres da lei que se achavam justos. Eles se achavam melhores do que os outros. Eles criam que não tinham nada de que se arrepender. Eles não entendiam as verdades do reino de Deus. Os pecadores e publicanos, eles tinham a consciência que precisavam arrepender-se. Então, o que significa deixar as 99 no campo e ir atrás da única ovelha perdida? Uma das ovelhas que estão no campo, o texto diz que o pastor deixou as 99 ovelhas no campo, não deixou perdidas. Ele deixou no campo, em um lugar seguro. Elas são importantes, elas estão em segurança. Mas o exercício do amor, o exercício do reino dos céus, precisa nos trazer a consciência de me levar a ir de encontro àquela que está na condição de perdida. Ou seja, o amor me leva a sair da minha zona de conforto e ir na condição daquele que está perdido. O que é o amor? E aqui é um conceito que eu gosto. O que é o amor? O amor é trazer alguém à mesma condição em que eu me encontro. E nisso eu preciso investir, pois isso é que Jesus fez para conosco. É inadequado nós entendermos que Jesus deixou as 99 perdidas sem nenhum cuidado e foi atrás da perdida. Não. Jesus ele deixou a 99 em segurança, mas ele foi atrás daquela que precisava ser encontrada. Isso alegra o coração de Deus. Mas o coração de Deus se alegra quando pessoas elas sabem que precisam arrepender.
elas sabem que precisam de Deus. E não aquelas que estão arrotando santidade. Não aquelas que estão dizendo, tudo bem, a minha vida está toda em ordem. Não. O que alegra o coração de Deus são pessoas que dizem, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Mas uma só parábola, ela não explica toda a verdade do conceito que Jesus quer nos ensinar aqui no texto. Lucas 15, versículo de número 8. E aí, vocês estão comigo? Dê um joinha ali para mim não estar sozinho. Olá, Edivone. Olá, Fábia. Olá, Andréia. Estados Unidos, Deus abençoe vocês. A Lu, Deus abençoe. Olá, Rosana. Vamos lá. Versículo 8. O qual é a mulher? Jesus vai trazendo outra parábola. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Ou seja, dracmas eram pedras de grande valor, algo precioso. E perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos lá. Jesus está ensinando acerca da importância de abrir o caminho, facilitar o acesso, ir na direção dos perdidos até que sejam encontrados. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz, é importante. Eu vim buscar aqueles que estão perdidos. É importante nós que já conhecemos a Deus, que andamos com Deus, irmos na direção dos perdidos. Eu e você precisamos entender essa cultura. A cultura do reino de Deus, ela não é um clubezinho fechado. Ela não é um clubezinho de grife. Não. O reino de Deus é algo aberto, é algo que inclui, ele não exclui. Nós temos que entender isso. Ele não é um clube elitista. O reino de Deus, ele quer abraçar a todos. Por isso ele diz que essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Ele tinha todos. Mas alguém se perdeu. Amados, o reino de Deus, todas as pessoas estão convidadas a serem salvas. Então, o que eu e você precisamos fazer é fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que ele está ensinando, ou seja, aplicar esforço, acender a candeia, ou seja, ser luz do mundo, dar luz, dar espaço para que as pessoas sejam encontradas, varrer a casa, facilitar o acesso, tirar as distrações, tirar os pecados, ir na direção daquele que está perdido, ou seja, ir na direção das pessoas no lugar onde que ela está. Talvez ela está numa sarjeta, talvez ela está escondida numa situação que ninguém a encontra, talvez ela está num lugar que ela não vê luz nenhuma e não escute nada. É neste lugar que eu e você precisamos ir. É isso que Jesus está dizendo para aqueles publicanos e pecadores que estavam criticando Jesus, que ele estava no meio de pecadores e no meio daqueles que buscavam, publicanos, ou seja, aqueles que os judeus eles não valorizavam, aqueles que eles não consideravam pessoas dignas do reino dos céus. Jesus está dizendo, todos são dignos do reino dos céus. Ninguém está de fato perdido. Ninguém está de fato perdido. Mas isso é um ponto que eu e você devemos entender. Ninguém está de fato perdido. Todos podem ser encontrados. Você pode dizer um aleluia por isso? Amados, os que se acham justos, religiosos, agem como sanguessuga, querem toda a atenção do corpo de Cristo para eles. É isso que os mestres da lei e fariseus queriam. Eles queriam só a atenção de Jesus, eles queriam arrotar santidade, eles queriam conhecimento, conhecimento, conhecimento. Mas Jesus diz, não, eu preciso ir na direção dos pecadores e publicanos. São pessoas iguais. Amados, os que se acham justos, religiosos, precisam prestar atenção, se esquecendo que aqueles que estão perdidos são irmãos, são pessoas iguais, que eu e você precisamos aplicar esforço e dedicação como corpo de Cristo até encontrar essas pessoas. Isso é amor, isso é reino de Deus. Uau! Mas aí você precisamos entender essa verdade. Jesus disse, ei, eu estou aplicando esforço, eu vim do céu para encontrar essas pessoas. Então, vocês, fariseus, mestres da lei, também devem buscar os pecadores. Eu e você, que já estamos em Cristo Jesus,
devemos aplicar esforço para buscar os perdidos. Amados, os perdidos são iguais a eu e você. Nós não somos melhores. Nós não devemos ficar rotando santidade. Nós somos melhores. Não! Nós devemos ir na direção deles, porque eles são preciosos ao reino do céu. E aqui vem, Jesus ele vai daí contando a terceira parábola. Mas Jesus vai construindo um conceito. Ele vai construindo um conceito para publicanos, para mestres da lei e fariseus, que estão criticando Jesus, e também para os pecadores e publicanos, aqueles que estavam perdidos aos olhos dos judeus. E aqui entra a parábola que a filho perdido, antigamente se dizia filho pródigo, e é incorreto dizer isso, que pródigo significa abundante, não significa perdido. E eu gosto de dar o nome dos filhos perdidos. E dá um conceito de 2 filhos. E olha lá o versículo de número 11. Vamos ler o texto juntos? Eu vou tentar botar o texto aqui. Vamos lá? É muito mouse aqui, muita tela para eu estar com vocês. Olha só. E Jesus continuou, amados. Jesus está construindo um conceito. Preste atenção. Não são parábolas independentes. Jesus está construindo um conceito. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. 2. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens da farrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, aleluia, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegre-se, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aleluia! Amados, é extraordinário aquilo que o pai fez. E o que é tremendo aqui, que eu e você podemos ver, aqui é exatamente como é o coração de Deus. E aqui é somente uma perna dessa parábola, é um pedaço dela. Ou seja, o filho mais novo. Mas o filho mais novo é aquele que representa aqueles que estão perdidos, aqueles que nasceram em Deus, no coração de Deus, mas estão distantes de Deus. Nós temos que entender que o propósito de Deus é que todos nasceram em Deus, mas o homem, na sua origem, ali depois do Éden, ele se perdeu. E o filho aqui mais novo representa aqueles que estão perdidos, aqueles que nasceram distantes de Deus, sem Deus. Sem Deus. Eles têm uma herança que eles podiam desfrutar. Amados, todo ser humano, ele tem dentro de si algo bom, ele tem dentro de si a capacidade de crer, ele tem dentro de si a capacidade de amar, ele tem dentro de si a capacidade criativa, ele tem dentro de si a capacidade de adoração. Todo ser humano tem isso. Isso representa o filho mais novo, todos aqueles que estão sem Cristo. E ele viveu a vida distante de Deus, distante, estão longe de Deus, servindo, amados, vivendo numa... E aqui nós temos que entender a cultura judaica. A cultura judaica, a criação de porcos era algo indigno, era algo que o judeu ele não se prestava a fazer. Por quê? O porco era um animal considerado impuro. E cuidar de porco é ser impuro do impuro.
O que isso significa? Significa que o ser humano ele estava vivendo, o filho novo, quando ele cai em si, ele estava vivendo numa condição incompatível com aquilo que Deus Pai criou ele para ser. É isso que o texto está dizendo. O ser humano ele está perdido, ele está numa condição incompatível, mas, como diriam os americanos, but, ele caiu em si dizendo, cara, o meu pai, a minha origem, de onde eu vim, Deus, ele não me criou para ser desse jeito. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para Deus. E isso é tão extraordinário porque quando o filho mais novo, que representa o perdido, ele coloca no seu coração, eu vou me arrepender, eu vou voltar para a casa do Pai e dizer, Deus, Pai Celestial, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me apenas como um servo, mas eu quero estar na tua casa. Eu quero estar contigo. Uau, eu sabe que é tremendo isso, mas olha só. O texto diz que quando o filho mais novo, ele se volta a caminho. E aqui vem algo que, no meu coração, eu ouvi isso certa feita e isso gravou no meu coração. A impressão que eu tenho é que todos os dias o pai desse filho mais novo, ele estava na sacada de casa, olhando lá longe, para dizer, será que é hoje que esse meu filho amado vai vir? E é interessante que o texto diz que quando o pai vê o filho vindo na direção, o pai sai correndo e abraça o filho. Mas isso fala muito acerca de Deus. Deus, ele não se importa com a condição que você venha até ele. Ele só se importa que você venha a ele e se renda a ele, com arrependimento. E sabe o que Deus faz? E essa história do filho mais novo é extraordinária, porque o que Deus faz conosco? Deus restaura a dignidade. Deus restaura a honra, Deus restaura a posição de filho. Ah, mas eu perdi tudo, não importa. Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Deus é poderoso para restaurar todas as coisas daquele que se arrepende. Deus, ele restitui a dignidade, a honra e a posição do filho. Aqui está os perdidos. E novamente, vamos construir. E eu quero agora falar do segundo filho, o filho mais velho. É interessante, porque o filho mais velho, por mais que ele estava em casa, ele também estava perdido. Por que ele estava perdido? Porque ele não entendia o coração de Deus. Ele não entendia o coração do Pai. E aí vamos ler o texto, vamos ler o texto. Olha só o que diz o versículo 25. Quanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então, chamou um dos seus servos e perguntou o que está acontecendo. E este respondeu, seu irmão voltou. Mas olha, presta atenção, seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, que o seu irmão voltou para casa. E insistiu com ele. Mas ele respondeu, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo. Olha só o que ele fala, como um escravo a teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com esses meus amigos. Mas quando volta para esse teu filho, e não diz esse meu irmão, mas teu filho, que esbanjou os bens com prostitutas, julgou seu irmão, matou o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, tudo o que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Mas aqui, amados, vamos lá, eu e você aqui. O filho mais velho nunca saiu da casa do pai. Ele servia o pai com dedicação, mas ele não conhecia o coração do pai. Ele não entendia o propósito pela qual ele fazia todas as coisas para o Pai. Ele não entendia, ele servia, mas ele não entendia o propósito. E aqui, amados, ele se sentia injustiçado, desprestigiado. Ele foi egoísta e sem amor quando seu irmão voltou para casa. Ele não conhecia o coração do Pai.
Amados, assim são muitos filhos mais velhos, pessoas que estão na igreja, religiosos, pessoas que servem a Deus, mas não têm o coração de Deus. Servem a Deus, mas não têm um coração de filho, têm apenas um coração de servo. Pessoas que se sentem desprestigiadas quando pessoas novas chegam à igreja. Ah, perdi minha atenção. Pessoas que, quando chegam as pessoas novas, eles dizem, sabe, agora, como é que pode? Ele, esse filho mais novo, quando chega e faz meia oração, de qualquer jeito Deus responde. E eu aqui, servindo há tanto tempo, Deus não me responde mais. Amados, isso não é coração de filho, é coração de servo. É alguém que não conhece o coração de Deus. Amado, teu pai diz, filho, tudo é teu. Tudo é teu. Mas eles são pessoas que vivem como servos e não como herdeiros. Amados, às vezes eu e você, que nascemos, às vezes, no meu caso, mas muitos também, nascemos num lar cristão, ou muitos que já são crentes há muito tempo, nós perdemos a perspectiva e a alegria que Deus tem de trazer irmãos. Amados, a Bíblia diz que aqueles que estão longe de Deus são nossos irmãos, e eu e você devemos buscá-los. É isso que a Bíblia diz. A dracma perdida fala que eu e você devemos buscar e investir, porque são nossos irmãos. É isso que ele fala como ovelha. A ovelha perdida são nossos irmãos. Aqui Jesus é muito mais literal. Aqueles que são mais velhos, que estão na casa, que já conhecem a Deus, devem se alegrar com a chegada dos filhos mais novos à casa. Isso é digno do amor de Deus. E eu preciso ir terminando. E é interessante perceber algo, mas preste atenção nisso. Você tem sido edificado com essa palavra? Compartilhe depois, compartilhe. Dê um ok, dê um joinha. Amado, você precisa entender isso. É interessante perceber algo. O filho mais novo, que volta arrependido para a casa do pai, queria ser apenas servo do pai. Servo. E o pai o restaura à posição de filho. Aleluia. Glória a Deus. Mas o mais velho, que já é filho, aquele que o pai, aquele que é dono já de tudo, ele age e pensa como um servo. O pensamento dele é ainda, fiz algo de bom, então mereço ser abençoado. Amado, isso não é mentalidade de filho, isso é mentalidade de servo. Trabalhei para Deus e mereço ser pago, mereço ser abençoado. Amados, isso não é mentalidade de filho, é mentalidade de servo. Este não se alegra quando alguém de graça recebe tudo, todas as coisas. De graça. Quando ele percebe que ele fez todo o esforço para merecer algo. O filho mais novo é o perdido, que vindo para o reino, Deus vai restaurá-lo. E eu e você não devemos agir como o filho mais velho. Mas aí você devemos ter o coração, uma mentalidade segundo o reino de Deus. Por isso Jesus ensinava parábolas. E Jesus ensinava uma cultura. E aqui nas 3 parábolas ele está ensinando a cultura do reino de Deus. Mas as boas novas do reino de Deus, através de Jesus Cristo, precisa chegar nos perdidos. O reino de Deus não é um reino, não é um clube exclusivo. Ele precisa alcançar a todos, pois todos, preste atenção, todos somos iguais aos olhos de Deus. Todos. Deus ama a todos. Compete a mim hoje, a você hoje, ir na direção dos perdidos, facilitar o acesso, investir para alcançar aqueles que estão perdidos, os nossos irmãos que ainda não encontraram a Cristo. Isso é reino de Deus. O reino de Deus precisa alcançar a todos. É isso que Jesus está ensinando para os publicanos e fariseus, mestres da lei, para os fariseus e mestres da lei, religiosos, judeus, e também dizendo aos publicanos e pecadores, ei, o reino dos céus é de vocês.
Quero terminar com um pensamento. Que tenhamos sempre um coração segundo o coração de Deus, cheio de amor. Um amor que vai na direção dos perdidos, que se esforça e investe em encontrá-los, que não se sente ameaçado, pois sabe quem são em Deus. Amados, somos filhos de Deus e precisamos encher a casa de irmãos que hoje estão perdidos. É isso que Jesus quer ensinar com essas duas parábolas. Somos irmãos. Alguns hoje já estão na casa, mas Jesus veio para buscar e salvar aqueles que ainda não estão na casa. E aí, você foi abençoado com essa parábola, com essa palavra? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai Celestial, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado porque somos teus filhos. Senhor, que a cultura do reino venha encher, venha chacoalhar as nossas estruturas. Senhor, que sejamos levados a sair de nossa zona de conforto e ir na direção das pessoas, ir na direção das pessoas. Senhor, que nós não sejamos religiosos mesquinhos, Senhor, tornando o reino de Deus um reino elitista, mas sim, Senhor, que o nosso coração seja cheio de amor, generoso, que vá na direção dos perdidos. Espírito Santo, por gentileza, desperta em nós um grande amor pelo Pai. E este amor pelo Pai irá nos levar a amar as pessoas. Senhor, que venhamos nos mover em amor. Eu abençoo cada pessoa que está me assistindo com saúde. Saúde. Senhor, há muitas notícias de doenças, de enfermidade, e eu quero abençoar cada um dos meus irmãos com saúde. Saúde. Saúde em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a paz de Deus substitua todo o medo. Que a confiança no Senhor fundamente a vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, cheia, Espírito Santo, abençoa a vida de cada pessoa que agora está me assistindo. Em cada casa, declara agora haja paz. Faça assim com as suas mãos, assim, receba, assim, receba. Eu declaro agora, Senhor, paz, tocando a vida desses meus irmãos agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, compartilhe os vídeos. Compartilhe os vídeos. Você também que faz parte da chamada, amados, continue estando juntos. Vamos estar na oração da madrugada. Sabe? Continue com as nossas contribuições, seus dízimos, suas ofertas. Certo? Precisamos nos manter como igreja local também. Mas saiba, você é bendito de Deus, amamos você. Você precisando de qualquer coisa, estamos à sua disposição. Sabe, nos procure. Nós não temos bola de cristal. Se você está precisando de alguma coisa, sabe, não hesite em nos procurar. Sabe, procure os seus apacentadores. Mas saiba, são dias diferentes. Dias onde somos bombardeados por uma série de situações. Mas nós estamos aqui, queremos ajudar você e levar você a passar por esse tempo de uma forma vencedora, desfrutando do amor e da bondade de Deus. Permaneça abençoado. Eu amo você.